uma pequena explicação de transformações de um gráfico de uma função. Ora bem, aqui na primeira situação ele diz f de x mais k. O k em todos eles representa um número, ok? Portanto, o f de x mais k é uma translação vertical, em que se o k for maior do que zero, portanto, a função move-se para cima, e se o k for menor do que zero, a função move-se para baixo. Ora bem, aqui, o que é que eu estou a tentar dizer com isso? Ao fim e ao cabo, vamos já tentar pôr aqui um exemplo para ser mais claro. Por exemplo, uma função, nem interessa muito bem qual, mas, por exemplo, uma função assim, uma função módulo. Portanto, isto seria o meu f, em que o meu f de x podia ser, por exemplo, módulo de x, por exemplo, e se eu tivesse aqui f de x mais 1, por exemplo, então quer dizer que a minha função subiria uma casa, ok? Pronto. Portanto, presumindo que aqui seria 1, aqui seria 0. Se eu tiver f de x menos 1, então quer dizer que a minha função baixa uma casa. Isto é, move-se no eixo dos y ao fim e ao cabo. Portanto, falta aqui o y e aqui o x. Em relação aqui a f de x mais k, é preciso tomar aqui alguma atenção, porque o valor do k aqui dentro vai tomar um comportamento ao contrário do que aquilo que nós estamos habituados. Portanto, isto é, quando está a somar, ele move-se para o lado esquerdo do eixo do x, e quando ele está a subtrair, ele vai se mover para o lado direito do eixo do x. Portanto, sendo assim, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se algum valor que esteja a somar diretamente dentro do parênteses pelo x, portanto, a função vai se mover no eixo das abscissas. Portanto, imaginando a mesma função do que anteriormente, mas neste caso, se a gente tivéssemos, por exemplo, f de x mais 1. E f de x mais 1, aparentemente, parece que ele se move para a direita, mas não, como ele está dentro do parênteses, então tudo o que está aqui a somar, ele passa a subtrair, vamos lá dizer assim. Então o sinal, em vez de ser mais, passa a menos. E em vez de ele se mover para o meu lado direito, ele vai se mover para o meu lado esquerdo. Então quer dizer que, se aqui fosse 0, então a a função moveria-se aqui para o meu lado esquerdo. Portanto, ficaria qualquer coisa assim deste género. Se fosse f de x menos 1, então agora sim é que esta função moveria-se para a minha direita. E sempre no eixo do x, ok? Porquê? Porque a nossa alteração está dentro do parênteses a somar ou subtrair pelo x. Portanto, o que fica aqui é, se o valor aqui dentro for positivo, quer dizer que ele move-se para o lado esquerdo do eixo das abscissas. Se for negativo, ele move-se para o lado direito. O número que aqui indicar, obviamente, porque se fosse, por exemplo, f de x menos 2, então ele andaria uma, duas casas e ficaria a mesma função desenhada, da mesma maneira, mas com duas casas para a direita. E o mesmo aconteceria se fosse aqui para o f de x mais 1, portanto, ele moveria-se duas casas para a esquerda. Agora, aqui, esta parte, k f de x, portanto, é o mesmo do que se nós tivéssemos um número, por exemplo, a multiplicar por f de x. Portanto, número esse, se for um número maior do que 1, portanto é uma extensão vertical. Se for um número menor do que 1, vai ser menor do que 1 e maior do que 0, uma contração vertical. Ora bem, o que é que eu estou a tentar dizer com isto? Estou a tentar dizer o seguinte, que por exemplo, então, aqui o que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, se eu tendo aqui a minha função inicial, se isto seria, por exemplo, o meu f de x, obviamente, e se eu tivesse, por exemplo, 1 meio de f de x, então 1 meio de f de x quer dizer que ela ficaria mais fina, vamos lá dizer assim. Ela perdia a largura, vamos lá dizer. E se tivéssemos, por exemplo, 2f de x, então aí sim ela ganharia largura. Portanto, ela moveria-se desta forma. Isto é, expandia a nossa função. Aqui, portanto, aqui qual é a diferença? A diferença aqui é que temos um k a multiplicar para dentro do valor do x. Portanto, da mesma maneira, aqui quando estava a somar, ficaria a subtrair, e quando estava a subtrair, ficava a somar. Aqui também, por exemplo, aproveitando o mesmo gráfico da função, portanto, x e y, e se tivéssemos esta função, o que é que aconteceria se eu tivesse, por exemplo, aqui 1 meio de x?
1 meio de x, portanto vai ser ao contrário, ok? Se ele está, isto é como se estivéssemos, basicamente é como se estivéssemos a dividir o x por 2. Então, se o x está a dividir por 2, quer dizer que é como se ele ficasse o dobro, ok? É ao contrário. Se dá a sensação que vai ficar metade aqui dentro, então ao fim e ao cabo estamos a multiplicar por 2. Mas se tivéssemos 2x, então quer dizer que a nossa função encurtava para metade. Pronto. Agora, aqui, portanto, menos f de x. Este menos f de x, o que é que vai acontecer com este menos f de x? Este menos f de x, imaginando aqui uma função, vamos aproveitar aqui, tínhamos esta função. Então, se com este menos cá fora, portanto, aqui o menos, os menos ou os mais, neste caso quando estão a multiplicar, a gente vamos ter que os respeitar. Portanto, principalmente quando estão cá fora, então isso já respeitávamos sempre o facto de quando ele era, por exemplo, 1 sobre 2, então ficaria metade, quando era 2 era o dobro. Aqui, como estamos a multiplicar por menos 1, então quer dizer que se a nossa função estivesse, estamos a multiplicar por menos 1 o eixo das ordenadas, vamos já dizer assim, que é o nosso f de x. Então, se a nossa função estivesse aqui na parte positiva do eixo dos y, colocando aqui o menos aqui atrás, simplesmente ela sofria uma simetria em relação ao eixo do OX. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a função basicamente voltava cá para baixo. E se a função inicial até fosse esta que está voltada agora para baixo, então ela voltava para cima, ao fim e ao cabo. Quer dizer que basicamente ela muda a concavidade dela. A concavidade aqui estaria voltada para baixo. Se colocarmos um menos, ela volta para cima. Se a concavidade estiver voltada para cima, colocamos um menos, a concavidade fica voltada para baixo. Agora, este f de menos x aqui, ora bem, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte, por exemplo, imaginando aqui a nossa função, em que temos aqui o nosso y e aqui o nosso x, portanto, f de menos x, o que vai acontecer, por exemplo, esta função por acaso até não é propriamente o melhor exemplo. Vamos colocar aqui outro exemplo. Aqui, por exemplo, uma função deste género assim um pouco estranha, vamos tirar este y daqui, pronto, um pouco estranha, mas pode-se enquadrar melhor para poder conseguir explicar o que vai acontecer aqui. Por exemplo, isto. Ok, então acontecia isto e isto. Pronto, então, se temos um menos aqui a multiplicar aqui pelo x, neste caso vamos respeitar aqui o sinal. Então, basicamente o que é que nós temos que fazer? Aqui é uma simetria em relação ao eixo dos y. Pois, o que estava positivo no eixo do x passa a estar negativo, portanto, ela vai ser desenhada desta maneira. Esta parte que aqui está passou a estar para este lado, ok? E esta parte que estava aqui em baixo passou a estar aqui para este lado. Portanto, o que estava positivo passou a negativo no eixo das abscissas e o que estava negativo passou a positivo no eixo das abscissas. Portanto, basicamente é rodá-la segundo o eixo dos y. Aqui roda-se segundo o eixo do x. Portanto, basicamente ela rodou para este lado, aqui, e esta parte rodou para este lado aqui. Portanto, basicamente era uma simetria, vamos lá, relativamente ao eixo dos y, em que a parte positiva do eixo do x, aqui nesta função inicial que nós tínhamos, passou para a parte negativa do eixo do x. E a parte negativa que estava no eixo do x passou para a parte positiva do eixo do x.